O seguinte fato é muito conhecido na Normandia. Havia naquelas terras um antigo barão que era o terror do povo, homem perverso, capaz das maiores atrocidades. Não hesitava diante de nenhum obstáculo para a satisfação dos seus nefastos desejos. O seu castelo era considerado pelos camponeses como uma espécie de antecâmara do inferno. A donzela que lá entrasse por vontade ou à força não tornava a sair. Dizia-se que o barão, depois de cometer as maiores infâmias, mandava enterrar viva a infeliz que caíra sob suas garras de tigre. Os pobres camponeses benziam-se quando passavam pela frente do castelo e escondiam suas mulheres e filhas, para que o diabo, como chamavam o feroz cavalheiro, não as visse. Um dia, correu a notícia que o barão estava agonizando. Nesse dia, por coincidência, desabou sobre a terra uma fortíssima tempestade. O vento uivava lugubremente e não faltou quem ligasse esse fato ao da agonia do barão. Às 11 horas da noite, nesse mesmo dia, faleceu o fidalgo. Nesse instante, segundo contam os da Normandia, um furioso tufão arrancou as árvores, telhados de casas, cercas e atirou-os a grandes distâncias. Foi o diabo que veio buscar o barão, diziam os camponeses trêmulos, acocorados às respectivas lareiras. Segundo o uso, o cadáver do barão foi enterrado na igreja. Era tão grande o terror que ele havia inspirado que ainda depois de morto, ninguém ousava passar junto da sua sepultura e muito menos pôr-lhe o pé em cima. Sobre aquela sepultura, em cumprimento à última disposição do cavalheiro, devia arder uma lâmpada dia e noite, e para isso tinha ele instruído uma renda pia para mais que suficiente para o custeio da despesa. Certa noite, em que por acaso o pároco não dormiu, viu da janela do seu quarto, que ficava fronteira da igreja, a luz da lâmpada ir se enfraquecendo gradualmente, acabando por apagar-se. O padre atribuiu aquele acontecimento ao acaso e não lhe prestou naquela noite maior atenção. Porém, na noite seguinte, tendo acordado às 2 horas da madrugada, lembrou-se de ir examinar se a lâmpada ainda estava acesa. Levantou-se da cama, chegou à janela e viu que a igreja estava imersa na mais profunda escuridão. Aquele fato, assim repetido, tornava-se um tanto sério. Mal amanheceu, o padre mandou chamar o sacristão e acusou-o de ter deitado o azeite na salada, ao jantar, em vez de derramá-la na lâmpada da igreja. O sacristão jurou, por tudo quanto havia de mais sagrado, que era infundada semelhante acusação, que havia 15 anos que tinha tido a honra de ser nomeado sacristão e que todas as noites, desde que exercia aquele emprego, enchia conscienciosamente a lâmpada, e que se ela se apagava, era necessariamente alguma peça que aquele maldito cavalheiro pregava, o qual ainda de haver atormentado os vivos enquanto existira, lembra-se de tornar a atormentá-lo depois de morto. O padre declarou que acreditava na palavra do sacristão, mas que apesar disso, desejava assistir à noite ao preparo da lâmpada. Obedecendo a essa resolução, o cura foi para a igreja logo que anoiteceu e à sua vista deitou-se o azeite no recipiente. Concluída a operação e acesa a lâmpada, o cura fechou com a sua própria mão a porta da igreja, meteu a chave na algibeira e voltou para sua casa. Assim que se preparou para dormir, tomou o breviário, sentou-se numa poltrona junto à janela e ali ficou à espera, olhando alternadamente para o livro e para a igreja. Pela meia-noite notou que a luz ia diminuindo, até que acabou por apagar-se. Era evidente que havia ali alguma coisa estranha, misteriosa e inexplicável, para a qual não concorria certamente o pobre sacristão. Lembrou-se o padre de que talvez fossem ladrões que introduziam na igreja para furtar o azeite, mas, não admitindo que o delito era perpetrado por ladrões, forçoso servia convir a devia ser necessariamente gente muito honrada, pois se limitavam a levar o azeite, quando tinham à sua disposição os vasos sagrados. Não era, portanto, ladrões. Havia alguma outra coisa diversa de todas as que tinham imaginado. Alguma coisa sobrenatural, talvez. O cura resolveu-se
a averiguar a existência dessa coisa, fosse pela qual fosse. Na noite do dia imediato, ele mesmo entornou o azeite na lâmpada para se convencer de que não era de alguma forma enganado pelo sacristão. E depois, em vez de sair como tinha feito na véspera, escondeu-se num confessionário. Foram passando as horas, a lâmpada dava uma luz serena e igual, soavam finalmente as badaladas da meia-noite. O pároco ouviu um ligeiro rumor semelhante ao de uma laje que se levanta. Daí a pouco ele viu, horrorizado, um animal com pernas gigantescas que foi saindo por um pilar. O monstruoso animal correu por uma cornija e apareceu num instante na abóbada. Desceu pela corda e parou sobre a lâmpada, cuja luz começou logo a enfraquecer até apagar-se totalmente. O padre ficou em completa escuridão e imediatamente resolveu-se observar de novo, aproximando-se mais do lugar em que se dava a misteriosa cena. Não havia nada mais fácil. Em vez de meter-se no confessionário que ficava do lado da igreja oposto à lâmpada, bastava esconder-se no outro, situado a apenas alguns passos dela. Fez no dia seguinte o mesmo que tinha praticado na véspera. O cura, porém, mudou de confessionário e levou consigo uma lanterna de furta-fogo. Até a meia-noite houve o mesmo sossego, o mesmo silêncio, mas ao vibrar da última badalada da meia-noite, ouviu-se o mesmo rumor da véspera. Contudo, como o rumor era 4 passos de distância do confessionário, os olhos do cura puderam fitar-se imediatamente no ponto de onde ele provinha. Era o túmulo do cavalheiro que estalava. A laje que cobria o sepulcro ergueu-se vagarosamente e da tampa entreaberta o padre viu sair uma aranha, do tamanho de um cão d'água, com um pelo que devia ter 6 polegadas de comprimento e pernas que poderiam ter 2 metros cada uma. O monstruoso animal não hesitou em procurar o caminho com o qual bem se via que estava familiarizado. Dirigiu-se para o pilar, trepou por ele, correu pela cornija adiante, desceu pela corda e começou a beber o azeite da lâmpada que se apagou. O cura então recorreu à sua lanterna de furta-fogo e dirigiu os raios de luz para a sepultura do cavalheiro. Com grande espanto e terror, viu que o objeto que conservava a laje do túmulo muito levantada era um sapo do tamanho de uma tartaruga. O sapo inchado erguia a pedra e abria caminho à aranha, que sem demora bebera o azeite. No dia seguinte, o cura mandou levantar a pedra do túmulo. O cadáver do barão tinha desaparecido. Em seu lugar encontraram a monstruosa aranha e o horrendo e gigantesco sapo, que foram imediatamente mortos. Depois foram pendurados à abóbada da igreja como para testificarem tão singular acontecimento. Desde então, a sepultura do cavalheiro ficou conhecida por túmulo do diabo.